Então, oficialmente, boa noite, pessoal. Boa noite aí, turma. É, Começando aqui mais uma live, né, da tradicional live das quintas-feiras que nós fazemos. E dessa vez vamos falar sobre a educação da fala. Esse é o tema da live de hoje, a importância de educar a fala. Nós vemos falando sobre alguns campos aí da linguagem, né? Já falamos sobre leitura, sobre escrita, né? E agora vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre a fala, esse outro aspecto que é muito importante, e como nós escrevemos no outro dia, aí, né, num texto aqui no Instagram mesmo, é um campo do ensino da linguagem que tem sido meio que esquecido, né, nas escolas, não tem sido uma preocupação constante assim, dos educadores, né, brasileiros, então acho que é interessante bater um papo sobre isso. Né? Quer começar aí então, professor, falando alguma coisa? Vamos. Bom, tem muitos modos de a gente falar dessa educação, né? A gente pode pensar em muitas maneiras de falar, e tem muitas abrangências que a gente pode falar disso em várias, abrangendo mais ou menos assuntos, né? Relacionados a essa educação da fala. Quando a gente fala educação da fala, a gente pode estar pensando em aspectos, por exemplo, do domínio do uso da voz, e então a gente pensar numa boa pronúncia, num bom uso do volume da voz, intensidade, a gente pode estar pensando na velocidade, na prosódia, quer dizer, a entonação, o ritmo que a gente impõe na leitura, tudo isso aí está relacionado a um certo domínio do aspecto da voz. E a gente vai coordenar esse uso da voz de acordo com o que a gente quer dizer, de acordo com o que a gente quer expressar. Então, isso aí, essa coordenação desses aspectos envolve uma outra capacidade, que não é só o domínio da voz, quer dizer, você treinar o músculo, treinar o uso, né, de cada um desses aspectos, mas você, por exemplo, se você vai fazer uma leitura, você saber interpretar corretamente aquele escrito para poder expressar adequadamente, de maneira precisa, adequada, clara, a intenção, o significado que aquele discurso tem. Então, você vai dar vida, vai dar realidade para aquele discurso escrito. Você vai ajudar ele a se expressar melhor, né, na forma oral. Então, esse é um outro aspecto. A gente poderia pensar num outro aspecto ainda da educação da fala, que é mais emocional, pessoal, que é a pessoa ela ter uma certa experiência, então, de estar perante um público e falar com ele, perder a inibição, né? Então, esses entraves emocionais que todo mundo naturalmente tem, né? Nem todo mundo, mas a maioria das pessoas tem, mas que se perde tranquilamente, né? E deveria se perder isso aí já na infância, no começo da adolescência, com a prática reiterada de discutir, de discursar em público, ler em público, falar em público, né? Isso não é feito. A gente poderia pensar num quarto aspecto ainda, mais avançado, que envolve já um certo conhecimento desses três, que é o uso, então, da linguagem na sociedade. Então, para convencer, para fazer uma pessoa mudar de ação, né? Para mostrar o melhor jeito de fazer algo, ou para expressar algo com mais beleza, com mais clareza, e assim por diante. E aí você vai envolver um monte de outras questões, né? Então, bom, deixa eu falar desse último aspecto, aí a gente pode entrar em mais detalhes dos anteriores, que eu acho que é o que... Basicamente, a ideia hoje é a gente falar desses aspectos mais formais, mais da performance de alguém falar né, em público, ou perante outra pessoa, né, ou fazer uma recitação de um poema, ou um discurso, ou ler uma história em voz alta para o filho, ou para várias pessoas num ambiente, num lugar. Tudo isso daí é, envolve todas essas dimensões que a gente mencionou, mas em relação a essa última, que a gente pode falar assim, essa dimensão retórica da coisa, ela envolve muito mais elementos. Ela envolve você ter uma certa experiência, uma certa cultura, um certo domínio técnico do discurso, então você vai ter que saber qual que é a sua posição perante aquele público que você vai falar, você vai ter que saber quais são os sentimentos fundamentais daquele público, qual que é a linguagem hoje que funciona, é mais efetiva, funciona mais para aquele público, né? Então, que argumentos, que imagens, que sequência, que arranjo de discurso você tem que fazer. Tudo isso daí a gente não vai falar hoje, né? Porque, primeiro, isso envolve, para isso ficar claro, é uma coisa bastante longa, né? A gente está escrevendo até algumas coisas sobre isso. A ideia, num futuro aí, já fica um compromisso aí, né? Falando, mas a gente escreveu um livro sobre isso daí, estamos discutindo, mostrando um pouco as ligações, porque
isso que a gente está falando agora, a gente pode resumir como retórica, é uma, é uma ciência e uma arte, né? Então ela tem uma série de princípios que você conhece para aplicar, e você tem uma arte que é a domínio da técnica, né? Para você aplicar e ser efetivo nos discursos públicos. O que a gente vê é que boa parte dos princípios antigos, na verdade, a essência dos princípios da retórica antiga, eles são perfeitamente aplicáveis hoje. Só que, claro, como o ambiente mudou muito, né, como o que convence as pessoas, o que gera autoridade para as pessoas, etc, 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 mudou muito, né, a unidade também, assim, as pessoas antes tinham algumas noções fundamentais sobre as coisas muito parecidas, né, hoje isso já mudou bastante também. Então, tudo isso mudou, mas os princípios continuam aplicáveis dessa arte, né? Então, a gente quer falar um pouquinho disso mais para frente, né? Mas acho que hoje é mais para a gente introduzir a ideia, explicar a importância do domínio da fala na educação, né? Não sei, o professor quer falar alguma coisa? Está sem áudio, não sei se é só para mim. Ah, não, eu desliguei mesmo. Legal. Agora que apareceu esse recurso aqui. Bom, não, você havia mencionado ali, né, quando você estava falando dos níveis, essa coisa de fazer uma leitura, por exemplo, em público, né? Aí me lembrou de uma experiência que eu tive ontem, né, na verdade. Lá no cursinho, lá que a gente faz a coordenação, tá acontecendo agora uma oficina de leitura, né? Porque assim, são jovens de periferia, sem sem nenhum hábito de leitura, sem nenhuma experiência de leitura. Nenhuma ou muito pouca, né? E aí nós sempre estimulamos, né, para que eles leiam coisas, mas eles têm muita dificuldade de ler qualquer coisa. Né? E assim, para o depoimento não, eu não consigo entender, está muito difícil, tal, né? Porque eles têm um entrave ali com o elemento material da língua, eles não entendem bem o vocabulário, tem uma série de dificuldades assim mais fundamentais. E aí esse trabalho justamente para que eles tenham uma experiência diferente com a leitura, como que guiada ali por um professor fazendo com eles, aí é um jeito mais eficaz de eles introduzirem. E aí foi interessante, porque eu havia perguntado antes, mas vocês leem alguma coisa tal, né, na aula anterior? Não leio nada, não consigo entender, daí eu acho chato, porque é muito complicado, tal. Falei, tudo bem, vamos ver então. Aí eu peguei lá um conto do Nelson Rodrigues ontem para ler, que tem lá a sua dificuldade, porque é de outra época, é um bom escritor, então ele tem vários recursos ali de linguagem, que ainda que ele seja um escritor mais popular, ele tem alguma riqueza de linguagem, não é simples de ler. E daí, assim, eu fiz a leitura em voz alta. Né? Assim, aí, fazendo o que o professor está falando. Eu fiz a leitura captando os sentidos do texto ali, expressando da maneira mais adequada ali com a voz. Né? Com as nuances, as pausas. Não só a interpretação mais evidente, por exemplo, quando é uma interrogação ou quando é uma afirmação, isso aqui é um pouco mais fácil de perceber pela própria pontuação, né? Mas quando tem ali uma malícia, quando tem ali uma ironia, né, uma melancolia, uma alegria. Então, tudo isso aqui a gente pega na leitura e tem que expressar com a voz. Enfim, o resultado, eu fiz a leitura ali do conto, e assim, todo mundo entendeu perfeitamente a coisa, assim, e ficaram discutindo um tempão ali sobre a história, empolgadíssimos e tal. E por quê? Porque pela leitura mais adequada. Se nós pedíssemos para eles lerem de primeira, talvez não fosse a mesma experiência. Eles não iam pegar aquelas coisas, porque ainda que eles não tenham entendido palavra por palavra, né, o conjunto dito com uma certa entonação, com uma certa expressividade da voz e tal, ele explica bem, ele comunica com efetividade. Ainda que um termo ou outro escape. Né? Então, você falou, é justamente essa experiência de conseguir, né, numa leitura, transmitir com maior perfeição ali o que a história está dizendo, né? Perfeito. Não, e isso é uma coisa que parece que há algumas confusões aí, né? Por aí a gente vê. É, de fato, você tem essa interpretação, você não vai, se você não está numa situação de um teatro, alguma coisa, você não vai ficar
querendo se sobrepor ao próprio discurso, né? A sua pessoa ali, por exemplo, está contando uma história, né? Então, sua intenção é que a pessoa visualize bem a história, entenda os personagens, o enredo, as ações. Então, você não quer se sobrepor à própria história, você quer que se torne o mais claro possível aquela sequência, aquela estrutura toda. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar esses recursos, né? Então, é, isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal não percebe. Se você está passando a coisa da linguagem escrita para oral, primeiro, você está ganhando alguma coisa, porque a linguagem é primariamente oral, né? Não negando uma instância própria para a escrita, que a escrita ela tem realmente uma posição própria ali, mas a linguagem é primariamente oral. E se você está transmitindo a linguagem do escrito para o oral, você vai ter que fazer algumas modificações, né? Não na sequência das palavras, né? Não necessariamente, você não precisa mexer na sequência, mas você vai ter que dar vida para aquelas palavras, você vai ter que dar vida não só para cada palavra, mas para as intenções que estão contidas nas sentenças, né? Nas orações, né? Em cada uma aquelas unidades de intenções que estão compondo aquele texto, né? Para que aquele texto tenha... Aliás, você pode considerar não só as palavras, não só as orações, mas o texto como um todo. Você vê, qual que é a intenção geral do autor com esse texto? E a partir daí você já vai modular a sua voz, a sua expressão em geral, para essa intenção, né? Para a intenção geral, para de cada parte ali. Então você tem tudo isso, outra, com o seu público, quem que está ouvindo aquela história, né? Você vai ler uma história infantil para um adulto, por algum motivo que seja, eu escrevi essa história, ou veja como ficou. Você vai ler de um jeito. Você vai ler para uma criança, né? Criança pequena, você vai adaptar ainda mais a modulação da sua voz para ficar, né, para a criança ali, a sua intenção com a criança é outra, né? Não é mais a A mesma intenção de depender, ler para um adulto. a depender do adulto, né, você vai ter que utilizar mais ou menos certos recursos para tornar mais Sim, claro, né? Um adulto que tem mais dificuldade, um adulto que está mais experimentado, né? sim, sim, perfeito. Exatamente. Enfim, então, esse ponto da interpretação é um ponto fundamental. Então, assim, esse é um ponto em que, assim, não tem como você desligar a capacidade de interpretação, de compreensão de textos, né, de ler bem, com a capacidade de falar, se expressar bem, né, seja um discurso, a recitação de um poema, etc, etc. E aí tem esse aspecto mais básico na qual a interpretação age, que é o que a gente estava falando lá no comecinho, os aspectos da voz, né? Então você tem, como a gente falou, a pronúncia, você tem o volume, a intensidade da voz, você tem a velocidade, você tem a prosódia, né? Que é justamente como a gente falou, a modulação então do ritmo, né? A sequência de pausas, de continuidades, a entonação, quer dizer, você vai sutilmente, a gente às vezes nem percebe isso, mas a gente aumenta o tom da voz, diminui, né? Não o volume, mas a agudeza, né? A gravidade da voz, e assim por diante. Então, tudo isso daí a gente já faz naturalmente, e talvez a gente tenha até uma ilusão de que a gente já domina isso daí. Talvez alguns naturalmente adquiram um certo domínio já alto desses aspectos, né? Mas não é o caso da maioria. A gente vê a gente coloca muitos alunos ali alunos assim, desde crianças até adolescentes, já quase adultos, né? Então você vê, e muitos adultos também você vê isso, grandes dificuldades, né, em fazer uma boa expressão de um texto, uma boa leitura, uma boa interpretação, né? Então tem esse problema da leitura, mas tem esse problema também dos aspectos da voz. Então, coisas que, por exemplo, um fonoaudiólogo, um professor que ensina essa arte da fala, vão conseguir ajudar. A pessoa também pode treinar sozinha, né? Isso é uma outra possibilidade. Então, eu tenho dificuldade com a pronúncia. Eu, assim, até sei pronunciar, mas a pronúncia não está clara, né? Existem muitos livros, né? Existem muitos professores que podem ensinar isso daí, né? A gente faz isso em sala de aula, né? Semanalmente. Então, eu tenho problema com pronúncia. E tem outros problemas que a gente nem percebe, né? Se não está educado, a gente não percebe o que falta, né? Então, problemas de modulação do volume. Eu não sei quando que eu estou usando um volume adequado para aquela situação, né? Eu não sei se eu estou usando pausas aqui bem, se eu estou colocando as pausas corretamente, se eu estou dando as entonações corretas, se está ficando claro que isso aqui é uma pergunta, e assim por diante, né? Então, todos esses pontos aí, a gente consegue desenvolver sozinho, né? Mas tendo um professor é muito mais fácil. Tendo um professor é muito mais fácil, mas garantindo que você vai conseguir. E assim, a interpretação então vai fazer o quê? Com que a gente, dominando, tirando esses problemas mais técnicos, práticos aí do uso da voz,
a gente vai conseguir aplicar bem essas habilidades que a gente está adquirindo, essas habilidades com esses aspectos da voz. E não só esses aspectos, mas, como a gente falou, então, o que é a interpretação? É você usar tudo isso daí, né, volume, velocidade, prosódia, e ainda você modular, né, o seu timbre, né, quer dizer, a qualidade pessoal da sua voz, para, como a gente falou, aquela intenção ficar o mais clara possível, né, o mais evidente, precisa, né, com as intenções daquele texto que você está lendo, ou com a intenção que você tem na mente, se você está dizendo aquele discurso sem fazer uma leitura, né, então essa transmutação para o oral você vai ter que fazer com a interpretação, né, isso é um ponto fundamental, e a interpretação é isso, o modo de você aprender a interpretar é o mesmo de interpretar na leitura, você vai ter que aprender a ler melhor, né? E o da voz, você tem esses detalhes, então tem alguns aspectos técnicos, né, isso é um detalhe fundamental. E quanto à parte emocional que a gente falou, né? Então, eu até quero fazer isso tudo, mas eu tenho, se eu for falar em público, eu não consigo, eu travo, etc. Eu fico nervoso, eu começo a tremer, minha voz gagueja, etc. Isso aí, primeiro, é natural, porque você está numa situação com a qual você não está acostumado e você está. O que está errado ali? Você está imaginando coisas que não tem sentido. Você está imaginando que alguém vai te ridicularizar, etc. Dificilmente uma coisa dessa vai acontecer, dificilmente você vai cometer um erro tão grave que aquilo vai te marcar e etc. Né? Em geral, a gente está imaginando coisas que não vão acontecer. Né? Mas a gente pode até pensar que, por que a pessoa fica nervosa? Mas na minha experiência com alunos, o modo de tirar isso daí mais fácil não é... Você explica um pouquinho, lembra a situação, etc. Você tira um pouco dessas neuroses aí que a criança cria, o adolescente cria na hora. Mas o principal é justamente colocar ele na experiência, de falar para mais pessoas. E de preferência, né? E aí, se você não está em sala de aula, aí você vai ter que juntar pessoas, né? E aí tem que ver um ambiente para poder fazer isso daí. Os pais homeschoolers, talvez tenha grupos de pais na cidade, etc. Reunir aqueles pais e falar, né? Ou mesmo se não for homeschooler, né? Propor alguma atividade dessa na escola, né? Tentar organizar isso na escola, etc. Isso daí é muito bom. Isso aí é uma prática muito comum em outros países. Aqui é bastante incomum, infelizmente. Né? E você vê que a pessoa chega à idade adulta com medo de falar em público, o que não deveria ser normal. Né? Se a pessoa está falando uma coisa que ela conhece, né, ela não deveria ter vergonha de falar daquilo. Né? Ela pode até não ser o melhor orador do mundo, mas poderia falar da coisa, né, com naturalidade. Então, esse é um outro aspecto também. Né? Então, esses 3 pontos me parece assim, não é, assim, isso não explica como fazer, mas assim, são focos de atenção para a gente pensar, então, no que começa a educação da fala. Né? Então, tem esse aspecto técnico, né, esses vários aspectos da voz, né, como a gente falou. Isso aí tudo a gente pode treinar. Tem um manual clássico da professora Línia Nunes, Manual de Voz e Dicção, é um manual para atores, né? Tem muitas obras sobre isso, muito boas, né? Estou indicando esse daqui porque é um que eu costumo usar em sala de aula. Então, ele tem muitos exercícios ali de pronúncia, de interpretação, né? De mudanças de timbre, tentar tirar sentido de textos com intenções diferentes. Então, é uma obra que já dá uma ajuda em alguns aspectos técnicos. Como a gente falou, esse aspecto emocional é realmente passar por essa experiência reiteradas vezes de falar em público. Né? Uma outra coisa que ajuda é a criança, o adolescente, o adulto gravar a própria voz, aí sozinho, né, no caso. Você está treinando em casa, grava a sua voz no celular, no gravador, e depois de fazer a leitura de um poema, de um discurso, etc., de um texto, uma história, você vai lá e ouve, para você se acostumar com a sua voz, perceber os problemas que estão ocorrendo ali. Né? Esse é um primeiro ponto. É uma coisa que até o pessoal pergunta bastante, e a gente se coloca esse problema, por exemplo, essa coisa de fazer o treino da fala, e que eu acho que o começo mesmo, por leitura, né, leitura memorizada, ou leitura, por memorização ou por leitura de texto, né? Um problema às vezes, não ter alguém que leia da maneira correta para mostrar como faz, né? Porque daí o sujeito pega lá o poema, né? Isso é um problema muito recorrente. Né? Como ler uma poesia? Daí o sujeito pega o texto lá,
e ele não tem quem demonstre, né, para ele. E esse é um buraco que tem mesmo na educação aí que tem que discutir os modos de sanar. Né? Mas assim, isso parece que é como que fundamental que tem alguém, né, mais velho já que já sabe fazer para mostrar, para dar um modelo. Você pega, por exemplo, um texto lá, um texto em prosa, um discurso, por exemplo. Né? É muito difícil alguém ali sem alguma experiência, né? Só da leitura depreender a forma de falar daquele discurso, né? Então é uma coisa que em regra precisa de alguém já iniciado no assunto para instruir, né? Com certeza, não. Essa educação, assim como a gente mostrou a questão da escrita, né, acho que umas 2 semanas, a gente falou qual que é o primeiro passo da educação da escrita. Ó, primeiro mesmo, se a criança está ali, acabou de alfabetizar, tá conseguindo escrever já, ó, pega alguns trechos de literatura clássica e pede para ela copiar, né? Uhum. Dita para ela, ou deixa um para ela do lado para ela imitar, copiar. Né? Depois vai fazer exercícios mais ativos, mais criativos. Aqui é a mesma coisa. O primeiro passo para você começar a falar bem é você ouvir alguns modelos, né, de locutores, de pessoas de oradores, etc. Pessoas que falam bem. Né? Então você vai procurar, né, na internet aí, o YouTube está cheio. Quem que recita bem tal poesia que eu gosto? Onde eu encontro um bom discurso, né, alguém fazendo um bom discurso político, um bom sermão, né, um padre, um pastor fazendo um bom sermão, um sermão retoricamente eficiente. Onde é que eu encontro alguém que conta bem uma história, né? Você vê que a pessoa chama atenção, a coisa fica envolvente, né, atraente quando ela conta aquela história. Então, você pegar procurar esses modelos, procurar essas referências e ouvir com muita atenção, né? E percebendo por que isso está causando esse efeito, né? Tendo esses modelos, você pode passar para um segundo passo, como na escrita, passa para um mais ativo. Agora, tenta imitar essas pessoas, você falando, você pega o texto que ela leu, você faz, grava você. Isso a gente tem uma instrução para quem está fazendo sozinho, né? Em sala de aula, o professor vai fazer essa intermediação toda, né? Ele vai dar um modelo, ele vai corrigir, etc. Aqui vai pedir para a criança fazer, mas o pai, né, também, o pai vai estar lá com a criança. Se ele tiver condições, ele vai poder fazer essa intermediação, senão ele vai poder procurar uns modelos e comparar com o que a criança está fazendo. Mas a pessoa está fazendo, vamos supor que um adulto fazendo sozinho, né? Um adolescente fazendo sozinho. O que ele vai fazer? Você ouviu bastante, gostou, né? Parece que está conseguindo imitar de alguma maneira, começa a falar em voz alta, gravando, né? Depois ouça a gravação, vê o que está faltando ali, por que não está correspondendo, né? Se acostuma com a sua voz, né? Sua voz tem uma qualidade própria, né? Uma outra coisa que a gente vê bastante, é adolescente falando, eu não gosto da minha voz, né? Às vezes é porque a voz é um pouco anasalada, tô com gripe e minha voz está anasalada, por exemplo. A voz está anasalada, ou a voz está pequena, é fraca, né? Ou ela é muito aguda, ou ela é muito grave. Primeiro, tem uma qualidade pessoal de cada voz. Né? Você tem que ver se realmente se a sua voz é feia ou se você simplesmente está imaginando isso. Isso acontece muito. O segundo as pessoas, em geral, você convive com pessoas que não estão usando bem a própria voz, não estão conseguindo colocar a própria voz inteira, vamos dizer assim, usar uma imagem, colocar a sua voz inteira quando falam, quando discursam, quando fazem alguma coisa. Então, há problemas de postura, há problemas de respiração, há problemas de usar, né, o corpo realmente para fazer a voz ressoar e sair a voz que você pode ter, né? Então, tem um monte de problemas aí que são mais ou menos técnicos, né? Porque se você não está num ambiente que as pessoas usam a voz de maneira inadequada, você, em geral, vai usar ela de maneira inadequada, né? Então, tem um monte de aspectos aí que realmente aí fica difícil a pessoa corrigir sozinha, né? Fica difícil. Mas tem muitos outros que não, como a gente está falando aqui. Então, nada impede você pegar, selecionar bons oradores, bons recitadores de poesia, bons contadores de história, e ouvir com atenção, depois ir lá imitar, gravar. Eu estou com a pronúncia ruim, o volume da minha voz está muito baixo, eu tenho que... Né, como é que eu faço para falar com mais intensidade? Esse manual que eu indiquei, da professora Lina Nunes, ele fala alguma coisa sobre o uso da voz, né, para aumentar a intensidade, aumentar a ressonância, né, aumentar o alcance vocal, e assim por diante.
Então, assim, esse é o primeiro passo. Como na escrita é esse, você vai ver os modelos, imitá-los, né, e ir conferindo como é que está ficando, né. Isso começa assim, né. E só para aproveitando essa primeira fase, né, em termos de sala de aula, um pouco da experiência com os alunos, né, esse treino da leitura em voz alta do aluno, né, é um bom momento, inclusive, para o professor, né, medir ali o quanto o aluno está compreendendo do texto. Né? Porque quem está compreendendo mais, quase que naturalmente começa a interpretar, a expressar melhor as partes do texto. Ele consegue colocar as pausas nos lugares corretos, né, da onde parece que é um pouco mais rápido, vai mais rápido, onde é mais cadenciado, mais cadenciado, e assim por diante. Né? Por exemplo, lendo uma fábula aí com os alunos, né? A cigarra e a formiga. Né? É uma fábula que tem o narrador e tem duas personagens que falam, a cigarra e a formiga. Né? E na hora que é do narrador para a cigarra e para a formiga, tem uma modulaçãozinha da voz. Né? E pelas intenções ali, a hora tem que faz uma pergunta, a hora que faz uma afirmação. Né? E quem compreende melhor o texto, na medida que vai lendo, naturalmente expressa melhor essas diferenças. Né? Então, ó, essa pessoa realmente entendeu o texto. Então, é um jeito até, inclusive, de medir, né, o quanto a pessoa pegou da história. Né? Com certeza. Com E, certeza. e no reverso, assim, quem habitualmente consegue fazer isso melhor com a voz e tem o hábito de ler em voz alta, ele parece que capta melhor, entende melhor os textos no geral. Né? Sim, sim, perfeito. Exatamente. Não, porque o que impediria uma pessoa que está interpretando bem a ler aquilo bem é justamente alguma falta de domínio da voz, né, de um aspecto da voz. Isso aí é uma questão técnica que você exercita, coloca no lugar, né, faz corretamente, você adquire aquela capacidade. Né? Então não tem muitos segredos. Se você está interpretando bem, esse é o mais difícil, né? Então é questão de você melhorar essa questão. E essa questão emocional, né, que aí realmente é experiência prática, né? E tem agora, como a gente estava falando, a gente não vai falar de retórica, etc., quer dizer, do uso mais avançado, como que você torna seus discursos mais convincentes, mais envolventes, mais eficazes, mas assim, uma coisa básica e que afeta tudo isso. Então, a interpretação implica você estar entendendo, como a gente falou. Então, esse entendendo, né, quer dizer, então a gente vai falar de alguma coisa, por exemplo, você vai expor um assunto, né, você já não vai contar uma história, que você está lendo, você não vai restar um poema, você vai falar de um assunto, você vai argumentar ou expor uma ideia. Essa articulação de ideias, de imagens que você vai ter que fazer, ela exige, como a gente falou, uma certa experiência, uma certa cultura, né, um conhecimento daquilo que você vai falar. Isso aí, então, é uma coisa bem mais específica, né? Como a gente falou, não dá para falar aqui de todos os detalhes, né? A gente teria que entrar aqui nos princípios da retórica, etc., que é um tema super legal, a gente pode até falar daqui a uns tempos, né? Mas, assim, considerando esses aspectos iniciais, então, o aspecto emocional, esse aspecto da interpretação, você saber colocar a intenção correta, né, na sua fala, e de você dominar esses aspectos da sua voz, essas várias, né, modos que a gente pode considerar a nossa voz, né, pelo o volume que a gente emite, pelo ritmo dela, isso é o básico, é o que a gente tem que se concentrar no começo dessa educação da fala. E aí a gente pode até falar disso, que é o seguinte, para que fazer isso? Né? Então o pai, tudo bem, entendi, mas por que isso aí é importante? Porque, né, você falando, se perdeu na educação atual. Realmente, faz poucas décadas que isso aí basicamente sumiu, né, e praticamente sumiu mesmo. E por que é importante? Né? Olha só, basicamente assim, você consegue se comunicar, né, no seu trato diário, né, em casa, você está tomando café e conversando com alguém, você está no trabalho, conta alguma coisa que aconteceu naquele dia, você vai comprar alguma coisa, você conversa com a pessoa, tal, pede troco, etc. Tudo bem, você já tem a educação da fala aí necessária para esses atos, você recebeu já em casa, no ambiente, essa educação mínima, né, da fala. Você já consegue interagir, se comunicar nesse nível. Agora, se você vai fazer uma atividade que exige um pouco mais
de capacidade de se comunicar, né? Como a gente falou, situações. Você vai apresentar alguma coisa numa reunião, vai ter que argumentar sobre algum ponto. Você vai ter que orientar pessoas, várias pessoas, por exemplo, estão sob o seu comando numa empresa, por exemplo. Você vai fazer uma leitura, uma recitação de um poema, ou contar uma história para várias pessoas, e assim por diante. Então, existem situações, e essas situações vão acontecer em algum momento da nossa vida ou outro, que essa educação ela vai fazer falta se a gente não tem. E a gente está educando nossos filhos, a gente está educando nossos alunos para que eles sejam pessoas em que essas situações vão ser até frequentes, quer dizer, as pessoas vão querer ouvir eles falar em público, eles vão ter coisas para falar em público, né? Eles vão ter pessoas que vão querer receber alguma orientação dele sobre algum tema, então ele vai ter que saber falar dessa maneira. As pessoas vão querer ouvir ele contar uma história, etc, etc. Então, se você está preparando o seu filho, né, para situações nos negócios, né, no que ele vai trabalhar, nos estudos dele, estudos superiores, etc., na vida em sociedade em geral, e que ele pode precisar disso, né, se você quer dar uma formação mais completa da linguagem, uma capacidade de comunicar maior, isso é importante, né? A gente tem essa ilusão de que porque eu consigo me comunicar com o caixa do supermercado, com meu irmão em casa, eu já tenho a educação da fala, isso daí é uma coisa, não precisa, tá? Isso é uma coisa, inclusive, como de fato sumiu um pouco do horizonte de preocupações dos educadores, né? Inclusive fugiu do horizonte de preocupação de quem forma os professores. E olha só, o professor, né, ele precisa dominar isso aqui, porque metade ali do processo da educacional é o professor conseguir atrair a atenção dos alunos de maneira ali carismática, tal, ser um foco de atenção. Então, se ele domina melhor esses elementos, é muito natural que a aula dele atraia mais gente, mais atenção, e os alunos se sintam mais interessados e aprendam mais no fim das contas, né? Inclusive, os professores que nós tomamos como referências, eles têm esse distintivo. Eles falam muito bem. Não só são pessoas muito sábias, mas eles falam muito bem. De maneira envolvente, eloquente e tal. Então, e é por isso que nos atrai. Você ouve o cara falando ali 5 minutos, não, eu quero ficar 2 horas ouvindo ele falar. Porque é Perfeito. muito bom, né? Então, eu acho que é uma coisa boa até para os professores, né? Talvez o professor ele ele se desafia o tempo todo, né, para isso, porque ele tem que ir lá estar na frente dos alunos falando. Então, talvez ele tenha alguma coisa, assim, uma inclinação, alguma coisa nesse sentido. Mas é o que o Guilherme falou, é uma coisa que se precisa treinar, precisa tomar consciência de que existe esse aspecto da educação da linguagem, né? E que tem uma arte, né? Então que você precisa adquirir então as habilidades para praticar essa arte de maneira efetiva, né? Perfeito. Não, e essa ignorância, então, sobre o ensino dessa arte, da arte de falar, vai gerando uma série de confusões. Aí você vai vendo, as pessoas ouvem alguém, como a gente falou, recitar bem um poema, contar bem uma história, argumentar bem, expor uma ideia bem. Ela começa a falar, bom, ele tem dom para isso, né? Pode até ser que ela tenha um dom natural. Isso existe. Tem pessoas que têm mais capacidade natural, inata, do que outros. Mas, olha só, todos os educadores, desde a antiguidade, disseram, existe uma arte para ensinar isso daí. Se tem gente que nasce com uma capacidade natural de fazer alguma coisa, as pessoas têm capacidade de criar uma arte que equivale à natureza, quer dizer, faça o mesmo que a pessoa naturalmente tem, né? Então, existe, né? Então, toda a arte aí da oratória, todas as artes prévias de você realmente transmitir, então, uma educação oral e assim por diante, elas estão envolvidas nessa arte. Então, esse é um ponto, né? Então, dá para educar isso, a gente pode fazer com que o nosso filho, nosso aluno, adquira essas capacidades. Mas o primeiro ponto é a gente tomar consciência de que isso é necessário e de que existem meios para isso, métodos, técnicas, né, para essa coisa. É isso. Mas, tem mais alguma coisa? O Pode falar? Renato disse aí, né? O professor, né, o Renato comentou aí, né? O professor foi Ah, transformado em um trabalhador braçal, virou um aplicador do material didático, né? Tem um pouco disso mesmo, né? Assim, na medida que os professores não tomam consciência
dessas habilidades todas que envolvem, inclusive, a arte de ensinar, né? Porque essa coisa da arte da fala, ela é muito ligada à arte do ensino, né? Ela está muito ligada. Então, na universidade, evidentemente, ninguém fala desse assunto, né? É muito difícil que alguém fale disso. Ó, eu fiz um tempo aí de aula no campo da pedagogia, mais para a história, né? Na área de história. Eu vi a minha esposa tem estudado pedagogia, né? Então eu vejo ali as aulas, material didático e tal, né? Nem passa pela cabeça de ninguém falar sobre esses aspectos aqui, né? De que o professor precisa ter para não passar muito longe desse tipo de assunto. Então, assim, aí sem essas habilidades, o professor acaba sendo isso mesmo, ele fica muito limitado ali, tem que ser mais ou menos um aplicador, né, do material didático ali, de um jeito muito mecanizado, e aí tem todos os prejuízos, né, que nós vemos aí no atual cenário da educação. Exato. Exatamente. Mas Mais alguma coisa a dizer? eu acho que é isso. Acho que deu para dar uma ideia boa, né, pessoal? Só então, Mas né, bom, opa, ficando de já pode dica falar. prática, né? Só reiterando para quem chegou depois, então ficando como dica prática, o mote daqui da página é fazer dessas dicas práticas, né? Não ficar só na crítica histórica, teórica da coisa, mas então essa é uma ideia. Procure bons, né? Se você pode pedir para a gente indicações, pode pedir para outras pessoas indicações, se você não consegue encontrar, procure bons oradores, pessoas que façam, você gosta de um poema, procure alguém que recite bem aquele poema na internet, ou que você conheça, né? Uma história bem contada, um discurso político, um sermão, etc. Procure pessoas que fazem, já têm uma qualidade, né, de usar com essa arte, e ouçam com atenção bastante vezes. Depois, pratiquem vocês mesmos, né? Sempre como a gente recomenda, gravar, porque se você for fazer sozinho, você ouvindo depois, sua atenção está concentrada em ouvir depois. Então você vai pegar coisas que falando, pelo menos no começo a gente não se atenta tanto, né? Com experiência a gente consegue perceber na hora, mas no começo não, né? Então fica essas dicas aí, né? Inclusive, aí no nosso canal do YouTube tem algumas recitações, né, de poemas e textos em prosa, né? Exato, a gente está colocando algumas coisinhas ali, né? Quase toda semana tem uma recitação de um poema, uma leitura de uma prosa, um trecho, né? Para justamente dar alguns exemplos, né, de como isso pode ser feito. Exatamente. Exatamente. Né? E aí, então, é isso. Aí fica o convite, né, para quem não participa do nosso canal no Telegram, né? Chama-se Ensine Seu Filho a Ler Melhor, né? É um canal onde nós damos dicas ali, e quase que diárias, sobre leitura, escrita, dicas literárias, enfim, tiramos dúvidas ali do pessoal, sugerimos exercícios. É um grupo bem legal, né? Bastante interessante. Ali tem muitos pais ou adultos que têm interesse em se autoeducar, né? Ou professores também que querem outras estratégias, dicas, coisas que não pegaram na faculdade de pedagogia, né? E aí acabam, né, buscando alternativas para suas aulas, né? Então, é o pessoal que compõe lá nosso canal e é bem bacana o grupo lá. Então, também o link do Telegram está na bio, tá? Como o YouTube. Maravilha. Então é isso, Então, pessoal. é isso. É isso, Boa pessoal. Boa noite e noite. até a próxima quinta, então, né? Até a próxima quinta. Isso aí. Professor, até mais, Fábio. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.